Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Unaerp Entrevista. Eu sou Larissa Tassim. E eu, Lorena Vieira. Somos alunas da 7ª etapa de jornalismo e esse programa é parte do nosso projeto multiplataforma, Prazer com Mamão. Bom, curtam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram bombando. Estamos fazendo transmissão ao vivo e se você quiser também tem no da rádio e do jornalismo. Isso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, sério e ao mesmo tempo divertido, que é a sexualidade feminina. Ainda hoje, mesmo com tantas tecnologias, falar sobre o corpo da mulher e principalmente sobre a sua sexualidade e o seu prazer é uma grande questão, né, Lori? É sim, Lari. Muitas mulheres, elas desconhecem a anatomia do próprio corpo e isso inclui a vagina, tá, meninas? E mais, de acordo com uma pesquisa do projeto Sexualidade ProSex, desenvolvido pela USP, tanto homens como mulheres consideram o sexo algo fundamental, mas mais da metade das mulheres que participaram desse estudo, elas sentem dificuldade ao sentir orgasmo. Pois é, que pena, né? Uma pena. E para esclarecer esse assunto polêmico, essencial, divertido, gostoso, hoje nós vamos entrevistar a sexóloga Larissa Mamedes. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa meninas, noite. pelo convite, boa noite a todos. Parabéns pelo programa de vocês, viu? Pelo assunto abordado. Bom, a Larissa ela é graduada em psicologia aqui pela Unaerp, então você é prata da casa. Já conhece. Ela tem MBA em gestão de pessoas pela Unic. Isso, Mato Grosso. É pós-graduada em sexualidade humana pela FAMERP e instrutora de Mindfulness, modelo Mindfulness, MTI. MTI. Isso. Você pode explicar rapidinho o que é isso pra gente? O Mindfulness? O Mindfulness são técnicas que vieram lá do budismo, mas são técnicas laicas, que traz você para o momento presente. Ah, que legal. Muito bom. Muito bom. Então, a gente faz um programa de 8 semanas para redução de estresse e ansiedade. O mais famoso dos programas do Mindfulness é esse, redução de estresse e ansiedade, que dura 8 semanas. E aí, com as técnicas, você aprende a estar em contato com o nada. Ai, apenas com que sonho. o agora. Estar fazendo o que você está fazendo e mais nada. Tô precisando disso. Acho Tem que tudo a ver todos com o nós sexo, estamos, né? Tem tudo a ver com o assunto de hoje, Tudo a ver né? com o sexo. Isso influencia muito na questão do desejo sexual, gente. Interessante. E do prazer, claro. E Larissa, fala assim um pouquinho pra gente, o que é a sexualidade? Bom, a sexualidade, ela é uma energia que nasce com a gente e que está com a gente durante todo o nosso processo de evolução, de crescimento, e ela se desenvolve de maneiras diferentes ao longo do tempo, tá? Essa energia, ela motiva a gente a buscar contato físico, buscar o amor, buscar o prazer, e ela está conosco de forma dinâmica, como eu disse, né? Ao longo do tempo, ela vai se desenvolvendo de formas diferentes de acordo com a idade e com o momento da vida. Sexualidade não está diretamente ligado ao sexo. Sexo ao ato é uma em coisa. si, né? Exatamente. Uhum. E ela tá em tudo, gente. Se vocês olharem para uma mão, você pode ver sexualidade ali. Se vocês olharem para uma torre, você pode ver sexualidade ali. Ou para uma cor vermelha, que tem uma intenção sexual. Enfim, tá em tudo. Muito legal. E o que é o prazer? Bom, o prazer é uma sensação gostosa quando você realiza algo que você tinha vontade. Então, você tem uma satisfação com aquilo. Isso é o prazer. E por que algumas espécies sentem prazer no sexo e outras não sentem? Interessante essa pergunta. É legal. Eu tive que procurar um biólogo, confesso. Olha só. Por quê? Eu fiquei tentando imaginar, realmente, né? Por quê? Não tem uma explicação psíquica. Porque, afinal de contas, os animais não fazem terapia, né? Não tem como estudar verdade. essa parte do bicho. Mas tem uma explicação anatômica. Alguns animais têm o órgão genital com um formato que machuca um ao outro. Uhum. Por O isso gato, não né? tem o prazer. O gato é um deles.
ouriço do mar, enfim, tem Porco alguns também. aí que acabam machucando e então não tem o prazer sexual. Em contrapartida, tem outros animais que praticam o sexo não só para reprodução, inclusive entre as fêmeas com fêmeas, que isso sim então aponta que tem prazer sexual. Então, quando a gente ouve que não é da minha época, né, as relações entre mulheres e homens, as relações homoafetivas, então é de todas as épocas, porque vem do próprio mundo animal. De todas as épocas e de praticamente todas as espécies. São raras as espécies que não têm algum caso assim, de contato com o próprio sexo. Olha só. Eu já li uns artigo não, mas eu já li umas pesquisas que fala que já tinham relações homossexuais lá na época de Roma. Com certeza. Lá atrás, e que era super normal e ninguém ficava colocando chirula igual coloca hoje, né? Inclusive, lá antigamente tinha a tal da pederastia, que isso era muito comum, que era um homem mais velho aliciar um jovem na primeira relação sexual. Isso não era considerado homossexualidade, era um ritual de passagem. Para quem tem interesse a respeito disso, tem um filme que chama Calígula, que conta bem esse período histórico aí da sexualidade. É um filme forte, porém muito forte, mas necessário. bastante esclarecedor, sem mimimi, né? Sem mimimi, é que a gente precisa. E como que nós expressamos a nossa sexualidade? Nós mulheres. Nós mulheres. Bom, nós mulheres expressamos muito a sexualidade com o nosso corpo, com a maneira da gente se movimentar. Também com as cores que nós utilizamos nas roupas, no batom, com a maquiagem, com o modo de falar, com os saltos altos, com os acessórios. Maneiras infinitas. Você acha que isso não pode, talvez, ser fazer com que os homens nos olhem como objeto sexual, assim, se eles veem a Com gente certeza, não com só... batom vermelho, um salto alto. Sim, afinal de contas é uma denotação já, né? De que está ali com a sexualidade toda envolvida naquela cena. Não só os homens, como também outras mulheres podem olhar. E não só isso, o sim. pai e a mãe também vão olhar e notar que tem um caráter sexual naquilo. Não quer dizer que vai estar desejando. E não quer dizer que seja um problema. E não quer dizer que seja um problema. Afinal, se você quer parecer sexy, o que você faz? A gente se arruma um pouco mais, né? Exato. Você se verdade. veste de uma maneira que você se sente sexy. Você movimenta o cabelo de uma forma que você se sente diferente. sexy. E aí você não quer que o outro olhe pra você e te veja sexy? Se a sua intenção é ser sexy naquele momento? É que isso se tornou uma grande questão, né? A Sim. mulher não poder querer ser sexy, ela não pode ter o desejo. De O ser homem sexy. tem que decidir isso por ela. Ele tem que olhar e falar, esta é sexy, esta é para casar, né? Agora, a mulher bater no peito e falar, não, poxa, olha como eu saí bonita hoje, olha, eu coloquei um salto. E não necessariamente é para os homens, é para ela mesma. ela Ela tá mesma. se sentindo bem com uma roupa mais curta, com salto, maquiagem X, o cabelo Y. Mas independente disso, ainda que um homem olhe pra essa mulher e deseje essa mulher, tá sempre a última palavra é dela. Ah, sim. sim. Tem que ser, né? Por favor. E por que é difícil a gente lidar com a sexualidade, assim? Eu, particularmente, assim... dá uma A gente, opinião mulher, bem- você disse? Sim. Porque, assim, eu gosto de me sentir sexy, sair sexy, mas eu confesso que, às vezes, eu recebo uns olhares que me deixam muito desconfortável. E aí já me inibe um pouco, e aí eu já não quero mais parecer tão sexy, porque me incomoda. Ai, não devia ter vindo assim. não com esse devia ter colocado essa sapato, roupa, com não esse- devia ter com esse passado... tamanho de vestido. Bom, porque de alguma maneira, nesse momento que você vê um olhar com uma intenção mais forte do que a que você esperava, você começa a se julgar. Espera aí, não, espera aí. Então, será que eu tô demais? Será que eu exagerei? Tem alguma coisa errada aqui? Mas espera aí, não era esse tipo de olhar que eu queria atrair, não era esse tipo de sentimento que eu penso que ele está sentindo, né? Que eu queria sim. que ele estivesse sentindo. E aí você cai nesse auto-julgamento e começa, assim, se responsabilizar também pela sua escolha de ter se vestido daquela forma. E percebe que, apesar de você não estar querendo causar exatamente aquilo naquela pessoa, não tem como você controlar o que o outro vai sentir. Sim. Verdade.
E a gente tem muita dificuldade de lidar com a nossa sexualidade, a gente que é mulher, por conta da nossa cultura também, né? É muito novo ainda a gente tá podendo falar sobre sexo, falar que tem prazer sexual, falar que se toca assim, que conhece o próprio corpo, que tem brinquedinhos eróticos, que não precisa de nada de outra pessoa, que se satisfaz sozinha. Enfim, ainda é muito novo pra gente falar sobre a nossa sexualidade. E pra muita gente até assusta, né? Sim, tenho Muitas certeza pessoas que, assustam, por exemplo, sim. se a minha avó escutar isso agora, ela vai Nem ficar precisa ir pra assustada. geração da sua avó. Eu É, recebo né? pacientes ali Com 50 anos que... muito nessa mais faixa etária. novas, na faixa dos 30, às vezes 20, que vai lá pra reclamar que não tem prazer no sexo. E aí eu começo a ver a história, né, da cultura dela em casa, como foi apresentada a sexualidade. E não E foi. Foi de uma foi. forma negativa, ou não foi apresentada realmente em lugar nenhum, né? Então a pessoa fica sem informações e acaba imaginando, criando mitos dentro da cabeça dela. E é muito engraçado porque é biológico. O desejo ou o A sexo? sexualidade, o sexo, sim. né? A sexualidade, Ela ela é é biológico. inerente a todos nós. E a nossa cultura, ela faz a gente tratar como algo Se fosse pecado, literalmente, né? sentir pra Mas, querer tipo, tem transar. que colocar embaixo do tapete, não pode falar, fala baixo, não ri muito, porque é mulher que mostra os dentes X, sabe? É muito complicado. Sim, também acho. E isso reflete na pergunta que a gente vai fazer agora. O que é o orgasmo, Larissa? Menina. Bom, o orgasmo é uma das fases da resposta sexual, tá? Como eu sei que eu tive um orgasmo? Bom, quando você tem um orgasmo, esse é o ápice do prazer do ato sexual, que envolve movimentos involuntários da musculatura interna da vagina, além de uma sensação neurológica, assim, de prazer universal, porque tem uma liberação de um hormônio que chama ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, o orgasmo é representado por esse ápice de prazer, tanto no corpo quanto na mente, vamos dizer assim. Isso é um Fiquei orgasmo. surpresa, não sabia que o amor era um... Vinha de um hormôniozinho? de um hormônio? Gente, nós somos muito hormônio, viu? É, Muito do nosso hormônio. não era amor, não era cilada, não é à toa era hormônio. que as mulheres são de fase mesmo, né? Por conta da menstruação. Não é à toa. Que a gente fica temperamental às vezes. Só às vezes. Biologia. Eu, Larissa, tá assim, Ui, perdão. sou pelo menos umas 4 durante um mês, Durante passando aí por menstruação, ovulação e pós-menstruação Sim. e depois do depois. Isso Eu é sou tão- umas 4 Larissas, Isso não é tão só forte uma. na nossa biologia, a questão dos hormônios, que para quem trabalha com educação física, por exemplo, o treino que ele faz em cada período desses 28 dias, né, de ovulação, é diferente. Caramba. A forma como a mulher responde muscularmente nesse período, a força que ela tem. Caramba. E Larissa, por que algumas mulheres têm mais dificuldade em atingir o orgasmo e outras não? Eu, sinceramente, demora. Demora? Demora muito. E, sinceramente, eu consigo sozinha muito mais rápido. Bom, então eu acho que a resposta tá por aí, né? A sua resposta. Olha, quanto menos uma mulher se conhece, mais difícil ela chega ao orgasmo. Tá? Então, mulheres, por exemplo, que não praticam masturbação, elas têm mais dificuldade de atingir o orgasmo numa outra relação com outra pessoa. Agora, com os brinquedinhos, é a forma mais fácil de você atingir o orgasmo. Foram feitos pra isso. Foram feitos para isso, tem uma movimentação bastante interessante, num ritmo bastante interessante, você coloca onde você quer. Enfim, então conhecer o próprio corpo é essencial para que você saiba como você vai conseguir chegar ao orgasmo de uma melhor maneira. E digo mais, antigamente falavam que a mulher, quando virava mulher, tinha o orgasmo só na parte interna da vagina. Que enquanto ela mantivesse o orgasmo no clitóris, o clitoridiano, ela ainda era uma menina. Isso também é um mito, porque a gente sabe que o clitóris ele não tá só na parte externa da vagina, ele também tá na parte interna. Então essas que têm orgasmo intravaginal também é porque toca no clitóris, tá? E a mulher, ela não pode ter vergonha de, durante a atividade sexual com outra pessoa, tá com dificuldade de chegar ao orgasmo, se tocar. Falar. Se tocar. Ou ela mesma trocar de posição, numa posição que ela se sente mais confortável, com mais prazer. Porque tem posições que favorecem o orgasmo.
Uma delas é quando a mulher está por cima do homem. Uhum. Por quê? Primeiro que ela está no controle do movimento. Uhum. Segundo que quando ela deita o corpo um pouco mais à frente, automaticamente o clitóris, a parte externa, pega mais no corpo do homem também. Então, ao mesmo tempo que tem o estímulo interno, também tem o estímulo externo. A maioria das mulheres gozam mais com o estímulo clitoridiano externo do que só internamente. É verdade. Isso a gente tá falando das mulheres héteros, né? De qualquer mulher. Na posição de cima. Ah, sim, não, porque tem mulheres que são homossexuais que curtem os brinquedos. Certo? E aí, ela, se a outra tiver com o brinquedo lá, com o dildo, ela também vai estar fazendo isso. É interessante. Quão essencial é a educação sexual para mulheres e homens de todas as idades? Eu acho extremamente essencial, porque como a sexualidade é essa energia que nasce com todos nós, a gente precisa saber o que fazer com isso. Sim. Precisa saber o que é normal para cada idade, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, com essa energia, com essa pulsão, né? Porque não tem como escapar dela. Então é melhor que você eduque, que você ensine, que você saiba o que é isso que você está sentindo, o que pode ser feito com isso. De que maneira liberar essa energia. E até que ponto não ultrapasse e seja um assédio, né? Porque Sim. também tem muita criança que não sabe. Só que assim, eu acho sinceramente, tanto homens quanto mulheres, até hoje, muito mal instruídos. Tipo, porque a gente não tem na escola, não fala sobre isso em casa, e a mulher, desde criança, fecha as pernas. E o homem, desde criança, papai ensina a bater punheta, papai quer levar no puteiro. E também não é uma coisa muito boa, porque às vezes o menino não tá preparado, não quer sentir aquilo e é obrigado a não, você tem que ser homem, tem que transar. E a mulher fecha as pernas, só no casamento, só depois dos 18. É complicado. E aí, quando você vai falar pra alguém, não, vamos colocar na escola, tal, as pessoas já pensam mal. Acho que vai ensinar as crianças a fazer sexo. A sexo, aí né? que Mas a não gente a ia informação é chegar. importante. Educação sexual é ensinar a fazer sexo? Não, imagina, não é só isso. Isso pode também fazer parte de um programa de educação sexual. Mas o programa de educação sexual, ele é voltado para idades diferentes. E em cada idade, você vai explorar aquilo que é importante para aquela idade. Tá? Pode ter aula, sim, de como fazer sexo. Agora, o que é importante é a informação chegar, explicar que engravida, por exemplo. Isso é uma coisa séria. Sim. Muito. Isso é uma coisa séria. Explicar que tem DST, isso é outra coisa muito séria. Sim. Que tem a ver com o sexo, que tem a ver com a sexualidade. Explicar que criança tem desejo sexual. Criança sente prazer sexual. Então, explicar para essa criança a respeito dessa questão que você falou do abuso, né? Ensinar os limites, o que elas podem, né? E elas identificarem também o que é uma violência, né? O que é uma violação. Eu acho legal que uma vez eu estava assistindo um vídeo sobre educação sexual para crianças, e aí a moça falava, é uma americana, e ela falava que o mais importante era você ensinar as meninas a identificarem os toques de sim e não, as meninas e os meninos, os toques de sim e não. E aí ela mostrou um desenho que ela usava, como fazer isso e tal. E é muito didático, é muito, tipo, pra criança, não é, você tem que transar, vai fazer assim, nanana. Não, aquela criança de 5 anos, ela precisa de tal conteúdo, porque ela ainda tem tal vivência, ela teve contato provavelmente com tais níveis de ensino, etapas do ensino. Então, o mais importante que ela ressaltava era os toques de sim e não. Então, por exemplo, quando você pode manusear o seu órgão genital, outra pessoa não, que você não queira. Sim. Né? E se isso se repetir, você precisa pedir ajuda. E olha o quanto isso é importante. Total. Sim. Porque, por exemplo, se é uma criança, tá lá com um adulto, com certeza o adulto vai instruir ela, tipo, não conta pra ninguém. E é óbvio que a criança vai escutar, é um adulto falando isso pra ela. E geralmente é pai, é vô, não E pode outra, a conta partir pra do ninguém. momento que o adulto diz pra criança, não conta pra ninguém,
mostra que isso pode causar um problema, que é algo proibido, então, peraí, não posso contar, sabe? Vira aquela coisa também da pessoa pensar, nossa, então, peraí, é uma coisa errada, eu não posso contar mesmo, o que vai vir disso, né? O que será que fica na cabeça dessas crianças, Sim. né? E você falou uma coisa muito interessante, que crianças sentem prazer. Sim. Tem idade pra isso começar a acontecer? Desde bebezinho, Sim. a gente vê relatos de nenês que ficam com o pipizinho duro quando a mãe vai limpar, vai dar Gente, banhozinho. Chocada. Sim, temos desde quando nascemos. Desde nascimento. Olha A só. sexualidade está na gente. Então não adianta a gente negar, esconder, fingir que não existe. Não. Deixar pra falar depois que já vai transar, ou depois que transou, ou depois que apareceu grávida. Não. Se descobriu uma DST. Porque, como diz na literatura, a Inês já é morta. Não tem mais o que fazer, né? Exatamente. E, ô Larissa, liberdade sexual da mulher existe de fato? Eu acredito que exista, sim, liberdade sexual da mulher, né? Se a gente for comparar como a mulher está hoje sexualmente no mundo e como que a mulher estava, gente, liberdade sim existe. Claro que com muita luta, né? Não é uma coisa que vem de graça, mas sim, existe. E eu tô muito feliz com tudo isso. Muita luta. 2019 ainda é difícil falar sobre isso, hein? Sim. Tanto que quando a Lari foi fazer uma pesquisa sobre o assunto, no projeto inicial do blog, não achou quase nada sobre isso. Nossa, científico muito difícil, principalmente no Brasil. Específico sobre a sexualidade da mulher. Muito difícil. Eu tive que recorrer a fontes externas. No Brasil é muito difícil você conseguir artigos sobre a sexualidade, porque realmente aqui é muito tabu. Se você for procurar sobre educação sexual, você fica perdidinha, você não sabe realmente, nossa, mas o que eu posso falar ou não posso? E aí cai nas falácias, né? Exatamente, realmente é complexo. Então, eu deixei a última pergunta, a pergunta mais polêmica, por último. Qual é? Quão importante é a masturbação feminina? Nossa, a gente até já falou um pouquinho aqui. Ela é extremamente importante para que a mulher conheça o próprio corpo, reconheça os pontos de prazer que ela tem, para então ela poder sinalizar isso para um parceiro ou uma parceira e uma atividade sexual prazerosa a dois também. Tá? É na masturbação que a gente conhece o próprio corpo ali, o jeito que gosta, a pressão, o jeito que movimenta, lá dentro, fora, enfim, é essencial para que você tenha mais prazer na relação com o outro também. Eu tenho amigas lésbicas e elas, quando a gente é menor, a gente já é taxado como hétero. Então, menina tem que gostar de menino, menina tem que gostar de menina. Então, a maioria dessas minhas amigas já ficaram com homens e elas sempre falam que depois que elas transaram com mulher foi muito diferente, foi muito melhor. Que a Com mulher conhece certeza o próprio tem. corpo, a mulher sabe com como a outra certeza tem, gosta assim. e elas também ficam mais à vontade com outra mulher para falar. Ou para se movimentar, se colocar numa posição que prefere. Tem também essa coisa da empatia, né? Total. Eu mesmo, assim, sou super aberta e falo sobre isso, mas ainda acho muito difícil eu, como heterossexual, Falar pra um falar cara, pro cara. guiar aquela relação, Geralmente né? é o cara que dita as regras, assim. Pois é, e olha só, você, criadora desse programa, Pois é. E uma mulher de uma geração nova. Pois é. a criança, ela já nasce estimulando o próprio corpo, mesmo sem saber que aquilo é um estímulo sexual, ou ela vai aprender isso, Ela vai masturbação? aprender ao longo do tempo, tá? Talvez de uma inclusive- forma errada, né? Porque não tem quem ensine. Exatamente. Inclusive tem algumas doenças assim que a pessoa ela não consegue introjetar, que ela não pode tocar o próprio corpo em alguns lugares ou em alguns momentos. Isso também tem que vir da educação sexual, que os outros entendam que se você vê um coleguinha que tem essa doença, por exemplo, fazendo algum movimento assim sexual, entender que isso faz parte de uma doença dele, que isso não é uma exposição à sexualidade, não é atentado ao pudor, né? Ele interpreta de uma forma diferente. Ele não introjeta as regras sociais. Muito legal. Quais doenças? Por exemplo, o síndrome de Down.
Esse é um caso bem clássico, que muitas vezes a pessoa pensa que síndrome de Down é safadinho, é taradinho, mas não é isso. Muito isso. Então, eu também. Mas não é. É porque eles não introjetam essa questão social de que não pode tocar no público, não pode esfregar aqui, não pode sentar no colo do tio e ficar fazendo movimentos. É só o síndrome de Down? Não, tem muitos aí, né? Tem outros vários. Tem outros, mas assim, o mais clássico, o mais comum, assim, que todo mundo possa visualizar, síndrome de Down. E tanto é importante a gente tocar o nosso próprio corpo e manipular. E eu tenho lido muito esses últimos meses, desde quando eu comecei o projeto do blog e até hoje, sobre todas essas questões e outras mais que a gente tá colocando em pauta aí pro futuro. E eu tô agora num grupo sobre sexualidade feminina no Facebook. Muito legal, muito bacana. E eu leio relatos, assim, quase que diariamente de... Nossa, eu conheço uma fulana Tem uma amiga que não lava porque tem vergonha de pôr a mão. Sim. Eu conheço uma fulana que não consegue usar o AB porque não receio gosta de da própria enfiar. pepeca, não sabe como colocar, não sabe qual a profundidade de colocar. Às vezes vai comprar e não sabe o tamanho. E eu falo, nossa, isso já foi uma questão até pra mim, né? De hoje eu saber muito certinho como que é o meu corpo. E não só na questão do toque, mas também de calendário menstrual, que é muito importante. E eu tenho no celular e eu acompanho. E eu sei exatamente cada dia qual período eu estou passando. E que às vezes eu paro e falo... Calma, é hormônios. Muito bem. Eu mesmo, com essa Muito questão... Eu estou em tal fase, então... Não vou comprar isso agora porque eu estou no momento maníaco. Depois eu não vou querer mais E eu vou me arrepender profundamente. Essa questão do OB, né? A gente conversou um pouquinho ali fora e como eu falei pra você, eu mesma rompi meu ímã com OB, porque Olha ninguém só. me ensinou a colocar. Sua primeira vez foi com o OB, então? Será que você pode pensar assim? Pois é, porque eu queria pegar piscina com as amigas, tava menstruada. Coloquei o OB negócio nela. do jeito que eu achei que tinha que colocar. E não tava certo, ninguém me ensinou a colocar. Isso me gerou outra dúvida. Virgem, pode usar o OB? Bom, há casos que acontece isso que aconteceu com ela. Mas há casos que não acontece. Então não tem uma regra a respeito disso. O que a gente fala muito pra virgem não fazer é o transvaginal, né? Que é o ultrassom. Porque aí é mais comprido, vai até mais profundo. Enfim. Mas não tem assim uma regra. Pode usar, não pode usar. Pode acontecer como aconteceu com ela. Pois é. Vai de corpo pra corpo. Agora, eu tava brincando, né? Então, a sua primeira vez foi com OB. Se a gente considerar que a primeira vez é quando rompe o ímã, Pois é. né? Mas se a primeira vez for aquela vez que você quis mesmo, que você entende na primeira vez, porque agora eu tô afim, agora eu quero, não importa nem, às vezes você até transou outra vez, mas você nem tava afim. Você pode Ou a sua pensar, primeira, essa é a minha ou a primeira vez. primeira vez foi quando sentiu prazer de fato. Verdade, exatamente. Eu acho que isso é um conceito bastante interessante pra ficar mais amplo. Ó, a gente já tem que finalizar, mas eu queria falar um negócio antes. Que uma vez eu tava conversando com umas amigas sobre sexo. E aí uma amiga minha chegou e falou assim: a gente transou X vezes. E aí eu parei, pensei. E aí eu falei assim: peraí, mas você conta como? Às vezes que ele goza, ou às vezes que você goza. Às vezes que os dois gozam. Aí a gente ficou assim... explodiu, assim, E a aí? cabeça, E sabe? aí? E a eu conta percebi dela que era baseada em quê? No cara. Em quantas vezes Eu ele gozava? percebi que eu contava assim também. Quantas vezes o cara gozava, era quantas vezes a gente transou. Então, mulheres, assumam o papel de rédea. vocês. Assumam a Isso. rédea no próprio prazer do próprio corpo. Sim, gente, o prazer, apesar do outro estar envolvido, ele é sempre autorresponsável. Olha só, vamos terminar com essa frase impactante. Depois dessa, a gente faz até o encerramento, né? Muito obrigado, Eu que Larissa. agradeço, Foi muito legal, um meninas. bate-papo muito legal. Galera, se liga nas nossas redes sociais, @prazer com mamão, tudo junto, um M só, tá? Lá no Instagram, Prazer com Mamão no Facebook. E é só essas duas que a gente tem ainda. Daqui a pouco vai vir podcast, É, canal no YouTube, o isso. blog a gente já vai liberar semana Vai ter que vem. vídeo, vai ter áudio. Fica ligados, acompanha. Conteúdo não vai faltar.
Muito obrigado, foi muito legal, gente. Boa papo noite muito pra legal, a vocês. gente espera fazer Boa isso mais noite. vezes. E boa noite, gente.